Fala galera, beleza? Meu nome é Udney, vocês estão no Bora Mundo e vamos começar aí o vídeo de história. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, beleza? Como vocês podem ver, eu não estou aparecendo aí. Vai ser um vídeo com slides, porque a ideia é essa daqui, ó, certo? É mostrar um pouquinho da Idade Média pela imagem. A gente teve alguns vídeos aí, uma média de 10 vídeos sobre a Idade Média, incluindo aí período do feudalismo. Então, nesse momento eu quero fazer um vídeo mostrando algumas imagens para reforçar a ideia sobre o que nós estamos falando, beleza? Então tem algumas coisinhas interessantes que eu gostaria de mostrar para vocês, beleza? Bom, então vamos lá. Vai ser imagem, eu vou mostrar a imagem, falar um pouquinho daquela imagem, certo? E eu espero acrescentar. A ideia é que né, vendo essas imagens, é que deu uma fortalecida no conteúdo que eu venho apresentando, fazendo a exposição falada, beleza? Então, vamos lá, porque é um compilado de imagens, são bastante imagens e algumas imagens interessantes, beleza? Uma pontuação inicial aqui que eu tenho para vocês, como de vez em quando eu faço pontuações iniciais, é que de maneira nenhuma eu pretendo esgotar o conteúdo mostrando imagens, né? Eu não vou fazer grandes explicações. A ideia é mostrar a imagem e falar um pouquinho para você conhecer aí a situação da imagem, né? O conteúdo da imagem, tá bom? De uma forma razoável. Bom, vamos lá então. Vamos para a primeira parte, tá? Estamos falando da Idade Média, beleza? Da Idade Média aí na época medieval. E essa Idade Média então foi um momento, principalmente na Europa, aonde se proliferou, né, se espalhou grande quantidade de castelos, né, que são essas fortalezas e casas dos nobres e reis. Só que também, nesses feudos, nesses castelos, existiam essas cidades medievais, tá certo? Que eram esses feudos aí, ó. Olha só que interessante. Essa cidade medieval aqui, eu já vou ler essas informações aqui do lado, mas ó que interessante a formação. Ela é uma cidade murada e ela é tipo um bairro mesmo. Ela é como se fosse um condomínio, desses condomínios que nós vemos hoje, né? Que tem uma série de prédios e ele é todo cercado, certo? Então, aqui é mais ou menos um grande condomínio, né? Um feudo aí. Então, olha só, tem uma quantidade legal de casas aqui dentro. Tem as construções mais elevadas, como igreja, casa do rei, né? E tem duas seções de muro, né? Tem essa primeira e essa segunda. Você pode ver que essa construção está em cima de um monte, de um morro, tá vendo? Ela está alta, tá certo? E aqui em volta tem uma série de espaços de plantação, tá? Isso daqui, quando nós olhamos, você está olhando para um feudo medieval, tá certo? Tanto aqueles que se construíram na Europa, né, que apareceram na Europa de forma nas regiões ali da França ou até na Inglaterra, em Gales, né? Mas é mais ou menos isso. Essa é uma foto original, tá certo? Esse lugar existe. E aqui tem algumas informações do lado, tá? Ó. Carcassonne se localiza no sul da França, certo? Como eu disse aí, na França foram os locais onde apareceram vários castelos e cidades dessa, como cidades medievais, tá? Olha lá, ela teve sua origem no século XVI, tá? Então teve a origem, né, desse local foi no século XVI. Quando fala origem, não está falando que ele apareceu assim, tá, gente? Começou-se uma construção, certo? Lembrando que esses castelos de pedra, eles só vão acontecer, só vão aparecer lá pro século X, tá? E aí ela se mantém aqui, ó, perfeitamente com as mesmas feições feições de 8 séculos atrás, beleza? Então, aqui está mostrando um pouco dessa cidade medieval. Aqui nós temos um exemplo de feudo, como eu disse, né, lá no vídeo para você que está acompanhando o que é um feudo, e aqui nós vamos mostrar a disposição das áreas do feudo, né? Aqui nós temos o castelo, o moinho, o manso senhorial, para você que não sabe o que é, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, o manso servil, o manso comunal, a casa do servo, a igreja e aqui a plantação, assim como tem outros locais também. Mas aqui é para você ver mais ou menos como é que funcionava, tá?
tem sempre um castelo ali, em volta do castelo se constrói uma cidade, né? E ali vai aparecer os condados, vai aparecer as outras regiões, que são regiões, espaço territorial de domínio desse senhor, beleza? Desse rei ou desse nobre. E aqui então é mais ou menos uma ideia de um feudo. Bom, vamos lá. Agora a casa rural dos camponeses, tá? Na Idade Média, uma coisa que nós podemos perceber de interessante é que os povos bárbaros trouxeram muito do que nós conhecemos das construções da Idade Média, tá? Até porque a Idade Média é o resultado, como a gente já viu, né? De um entrechoque aí e de um avanço dos povos chamados bárbaros pelos romanos, certo? Então, essa estrutura que vocês estão vendo é muito ligada à cultura dos povos bárbaros, tá? Dos godos, saxões, é muito ligada aos povos bárbaros em geral. Uma coisa muito simples, uma casa realmente rural, onde em volta existe uma pequena plantação de família, em volta também se cria os seus gados, corta-se a madeira, e em muitas ocasiões, né, a grande maioria, a família morava em uma casa de um cômodo, onde morava junto com os animais, né? A divisão era feita somente com poucos móveis que existiam, né? Que aqui é exatamente um tipo de reprodução muito parecida, muito fiel com a época, né? Somente uma bancada, uma mesa, um baú, né? A fogueira dentro, o forno, né? O fogo, colchões de palha e aqui um lugar onde uma espécie de estábulo interno, né? E a comida distribuída, espalhada dentro desse local. Então era bem assim, né? Bem nessa situação. Uma coisa que é importante lembrar é que conforme vai se avançando os anos, essas construções elas vão mudando de característica, né? Elas vão mudando a sua forma de ser construída. Isso não vai acontecer só na forma de ser construída, mas também em outros países, em outras regiões, essa forma vai mudar drasticamente, tá certo? Mesmo sendo no mesmo período, tá? Então o que a gente tem aqui é uma exposição de uma casa rural da baixa idade, da alta Idade Média, tá bom? Lá do comecinho, certo? Vamos lá. Tá, beleza. Isso, falamos da... Agora vamos aqui, ó. Vamos falar um pouquinho então dessas catedrais, dessas grandes igrejas e catedrais construídas na Idade Média. Essa daqui ela é uma igreja com uma arquitetura chamada arquitetura gótica, construção gótica, tá certo? Ela tem características diferentes das características romanas, que eram construções mais lisas, menos detalhadas, né? Esse nome gótico, né? Ele vem do povo godo, se referindo a uma construção bárbara, a uma ideia bárbara, né? Porque ela tem uma afeição, e aí os arquitetos da época, principalmente um pouco depois, vão colocar essa explicação, que é devido a ela parecer monstruosa, né? Ela parecer meia bárbara. Então ficou o nome de arquitetura gótica, certo? E ela carrega aí então, nas características dela, o auge da Igreja Católica, né? O auge do domínio da Igreja Católica. E essa arquitetura, esses detalhes, pode ver que ela é muito detalhada. Olha só essas vidraças, né? Essas janelas aqui, todos esses detalhes externos e internos, né? Todos esculpidos aí. Olha só essa parte de cima, quer dizer, todos esses detalhes aí tem muito a ver com a questão espiritual, uma coisa mais interior, mais interna, né? Algo que a cultura gótica vai mostrar, vai expressar essa sensibilidade, principalmente nas esculturas, né? Porque não vai ficar só na arquitetura, esse tipo de arte também vai se expandir para outros pontos, assim como nas esculturas. Nas esculturas, né, as esculturas consideradas escultura gótica, a gente vai ver que tem uma proximidade do ser humano, né? Quando eles esculpem, por exemplo, as pessoas humanas, eles tentam fazer com afeições mais humanas e reais possíveis, principalmente feições de expressão como o olhar, movimento de boca, movimento de mãos, e aí que aparece aqueles anjos, né? Aqueles anjos esculpidos bem bonitos, ou aquelas pessoas mesmo, mas de forma muito real. E aí ela tem essa característica real, essa característica de detalhe, mesmo parecendo, para nós, para alguns, meio mórbida, né? Lógico,
ela é meio mórbida a partir do momento que você compara com algumas outras culturas e estilos arquitetônicos, beleza? Mas essa daí é uma igreja da época, tá? E nós temos aqui um pouquinho de informação, né? Falar, ó, lá, a arte gótica ou o estilo gótico, né? Surgiu no norte, onde hoje se localiza a França, tá? Por que vocês vão ver muito França aqui? Porque França, Inglaterra, Gales foram lugares aí fundamentais, né, dos acontecimentos e desenvolvimento da idade na Idade Média, né? Tanto do feudalismo como da Idade Média em geral, né? Desse processo, desse período de Idade Média. Então, isso se localizou na França, olha lá, no século XII, né? Quem viu o vídeo sabe que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? E lá ela se difundiu, né, inicialmente como um estilo arquitetônico para diversas localidades da Europa. Até o século XV. Por que até o século XV? Depois do século XV vai mudar novamente a perspectiva arquitetônica da arquitetura, né? Vai se tomar novas ideologias, novas ideias, principalmente de pensamento, e essas ideias de pensamento acabam sendo refletidas na arte também, certo? Olha lá a continuação do texto. A arte gótica é considerada como uma expressão do triunfo da Igreja Católica, como a gente falou, né, durante a Idade Média, já que era uma expressão artística notadamente religiosa, certo? Então isso daí é importante a gente saber, e isso é mais um ponto importante e recorrente da Idade Média, tá? Essas catedrais e igrejas. Isso não fica só nas catedrais e igrejas. Esses tipos de construção também vão aparecer em mosteiros e castelos, certo? Bom, vamos aqui para o próximo. Aqui nós temos uma foto interessante, que é a reprodução de um castelo antes, aliás, do período onde os castelos eles eram de madeiras, eles eram fortalezas construídas com madeira, certo? Por quê? Porque esses castelos de pedra, como nós vimos, eles vão aparecer lá para o século 8, século 10, né? Eles não vão aparecer tão cedo assim. E antes aí, principalmente na primeira fase de tomada dos bárbaros, né? Invasão ao Império Romano, se constrói essas fortalezas aí, tá? Ó, vamos ler essa informação aqui que eu vou falar um pouquinho. Ó, os primeiros castelos, eles eram de madeira, tá? Isso aqui é o seguinte, ó. Quando eles falam que esses primeiros castelos eles eram de madeira, nós não estamos falando de grandes castelos, de imensos castelos, tá? Eles eram fortalezas, eles não eram pequenos, porque nenhuma fortaleza era tão pequena, né? Mas eles também não eram aglomerados tão grandes, né, de construção. Eles continham geralmente torres, né? Geralmente uma torre central ou uma moradia central, geralmente era quadrada. Naquela época não se fazia muito construções arredondadas, né, circulares, e eram somente essas construções. Você pode ver que a reprodução aqui, ó, toda quadradinha as suas construções, tá vendo? Era baseada nesse esquema de construção aqui. Então, esses castelos de madeira nessa época, eles tinham essa característica, eles não eram tão grandes, habitavam poucas pessoas nele, tá? Mas a gente vai ver que ele tem um nome interessante aí. Bom, vamos lá. Aí aqui tem um pouquinho da explicação histórica. Quando os normandos invadiram a Inglaterra, cerca de 1000 anos atrás, né? Olha só, nós estamos falando aí de que ano? Do ano 1000, né? Eles construíram castelos no estilo, aí aqui tem o nome em inglês, tá certo? Que vai ter um nome em inglês e vai ter um nome em francês também. Mas a tradução dele é o que nós precisamos saber, que é o seguinte: castelo de mota, tá? Essencialmente o castelo construído sobre um monte, com as casas dos habitantes comuns mais embaixo. É o seguinte, esse tipo de castelo que nós estamos vendo aqui, eles eram construídos em cima de montes de terra. Depois do monte de terra, tinha uma paliçada. O que é paliçada? É esse muro de madeira que vocês estão vendo aqui na frente. Depois da paliçada, tinha mais um espaço e era construído um fosso. Era cavado um fosso. Se vocês observarem nessa foto aqui, em frente à entrada da torre tem uma ponte e tem um pequeno fosso quase seco, né? Se não estiver seco. Então, tinha essa plataforma e tinha esse fosso, né? Esse fosso servia para proteger essa construção, como se ela fosse
a última guarda daquele local, tá certo? Então, esse monte de terra tanto poderia ser um monte natural, onde se encontrasse um monte, eles planavam a ponta do monte, construía lá em cima esse castelo, ou então os homens mesmos construíam um monte com terra. Eles direcionavam a terra, faziam um grande monte e construía essas fortalezas, esses castelos em cima desse monte de terra, então fazia o resto da construção, tá? Para você ver como é que se evolui, né? Se construiu aí esses castelos, né, e essa estrutura de madeira. E isso é interessante para a gente perceber, porque quando os bárbaros invadem, eles tomam território romano ou outros territórios que não sejam os romanos, eles trazem a cultura deles também, né? Quer dizer, os romanos eles já tinham construções diferentes, principalmente muitas construções de pedra. Aqui nós vemos construções um pouco mais primitivas, e quando eu falo primitivas, eu estou comparando a cultura romana, tá bom? Primitivas porque tinha essa estrutura de madeira. E nós estamos falando, como o texto nos diz aqui, 1000 anos atrás. Nós estamos falando do ano 1000 depois de Cristo, né? Os romanos já construíam fortificações de pedra muito melhores e maiores muitos anos antes, tá bom? 1000 anos antes, né? Então quer dizer, a gente tem aqui um registro histórico muito interessante sobre a cultura dos bárbaros, certo? Bom, próximo. Só que depois começa a surgir os castelos de pedra, você já pode ver aí, né? Um pouquinho da cultura gótica invadindo aqui, tá vendo? Esses arcos arredondados é herança da cultura gótica, né? E esse daqui se eu não me engano, é o maior castelo do mundo. Se não for o maior, é um dos maiores, tá? Mas eu acho que é o maior, certo? Então você pode ver que o castelo aí, quando vai para baixa Idade Média, o que é a baixa Idade Média? É o finzinho da Idade Média, beleza? Então você pode ver que eles já eram construções diferenciadas, eles já tinham influência de outros povos, já era uma construção mais bem elaborada, uma construção aí de pedra, né? Muito grande. Pode ver que é interessante que esse castelo é aquele tradicional que tem um fosso em volta, né? Para dificultar o acesso dos inimigos. Beleza? Bom, mosteiro, né? O que é esse mosteiro aí? Mosteiro era os lugares, era a moradia dos religiosos, tá certo? Lá no vídeo eu falo mais sobre isso. E aqui é mais a imagem mesmo. Olha só que interessante. Uma ideia de mosteiro, tá bom? Lembrando que eu tô falando um pouco da Idade Média no Oriente. Aliás, no Ocidente, tá? Idade Média no Ocidente. No Oriente tem outras características interessantes, mas não é o nosso foco aqui, beleza? Isso vai aparecer um pouquinho mais pra frente nos vídeos. Aí a gente vai falar da Idade Média lá no Oriente, tá? Por enquanto estamos no Ocidente. Mas bom, temos uma construção aqui bem interessante, um mosteiro. Os mosteiros, eles carregavam, né? Uma construção muito parecida com os castelos e com a casa dos nobres, eles eram grandes. O mosteiro tinha vários locais dentro, né? Vários locais, ele parecia muito com um castelo. E muitos castelos também tomaram essa característica de mosteiro. Bom, aqui então temos um mosteiro típico, certo? E nessa foto aqui nós temos uma reprodução sobre como era um mosteiro, né? O que tinha no mosteiro. Eu falei um pouquinho lá no vídeo, mas olha, vocês podem observar na foto aqui, fica mais interessante, tá certo? Aqui tem a descrição sobre os principais locais do mosteiro, o que tinha em comum, né? Que tinha a horta, tinha um pomar, né? Tinha um refeitório. Lembrando que tinha tudo isso porque esse mosteiro era uma casa gigantesca que habitava muitos moradores religiosos, que eram os monges, né? Cada ordem, habitavam várias ordens, né? Então tinha tudo aqui, certo? Olha aqui, escritório era o lugar onde eles faziam reproduções de cópias de manuscritos, né? Enfermaria. Então você pode ver que tem todos os cômodos e locais necessários para se viver aqui dentro, tá certo? Inclusive, aqui fora, uma parte que eu acho interessante é a reprodução do seu próprio alimento, né? Gado, alimento e tudo mais. Então isso aqui é uma ideia sobre interna do que é um mosteiro, certo? Bom, vamos lá. Vestimenta do camponês e servo, tá? A vestimenta era uma coisa muito simples naquela época, tá certo? Olha só. Nós estamos falando aí das mulheres usando vestido largo, tá? Você pode ver aqui. Isso aqui eram roupas típicas da época. Vestido largo, capuz, tá certo? Que cobria. Um vestido aí geralmente tinha outro vestido por baixo. Não tinha
moda para criança. A criança usava a mesma coisa que o adulto, tá certo? Ó, você pode ver aqui. O adulto também usava uma espécie de vestido, né? Mas ele era menor e uma meia grossa por baixo, tá certo? Um sapato de couro e de outros materiais também. Também usava aqui uma espécie de capuz, né? Então essa era uma roupa tradicional da época. Lembrando novamente que essas roupas, toda a tradição e a cultura, conforme os séculos vão passando, os anos e as décadas, ela vai mudando, tá? E vai evoluindo. Nós estamos falando aqui de períodos da Idade Média, certo? Mostrando de uma forma geral. Bom, aqui é a vestimenta dos nobres, né? Você pode ver que a vestimenta dos nobres, ela é um pouquinho mais complexa, né? Ela tem mais detalhes, ela tem mais costuras, certo? Então ela tem um pouquinho de mais detalhes, até porque eles eram nobres, né? Eles tinham dinheiro para investir nesse tipo de construção de roupa, né? De confecção de roupa. Aqui tem um pouco das damas, né? Aqui nós temos o rei ou algum outro nobre. Pode ver que o vestimento dele também é muito simples aqui. Só que esse vestimento muito simples, nós estamos mostrando vestimento simples de determinada época, da Alta Idade Média, do começo da Idade Média. Essas vestimentas elas vão ganhar aí muito mais detalhes ricos, né, em pedras preciosas e tudo mais, lá para o finalzinho da Idade Média, tá certo? Bom, aqui temos uma imagem também, né, como uma imagem muito antiga, ela tá a perder um pouco do foco dela. Aqui são roupas diversas da Idade Média, tá certo? Então temos uma diversidade de roupas aí, você pode dar uma olhadinha, ó, né? Temos aqui religiosas e tudo mais, com uma diversidade de roupas de vários locais, tá certo? Da Idade Média. Isso aqui é bem interessante pra gente ver a diversidade de roupas que eram possíveis naquela época. Aqui nós já temos um outro ponto importante, que é a vestimenta do clero, né? Dos religiosos. A gente vê aqui, ó, os franciscanos e tal, roupas muito simples, né? Como se fossem batas grandonas aí, certo? Cordões amarrados para dividir, capuzes, né? Eram roupas bem simples, né? Aqui nós temos roupas já um pouco mais elaboradas. Isso aqui já é lá em 1500, 1600, onde a roupa já começa a ficar muito mais detalhada, muito mais bem elaborada. Ela fica muito mais hierarquizada, né? O estilo da roupa. Mas aqui ainda está dentro da Idade Média, certo? Aqui nós temos de novo mais uma grande variação de estilos de roupa da Idade Média, tá bom? Pode ver que tem uma série de variedades, mas elas não mudam muito em questão da estrutura básica, que é o quê? Que é o vestido, a capa, tá certo? A manta longa e o capuz. Bom, aqui então temos as armaduras, tá? Armaduras é outra coisa que conforme o tempo foi passando, ela foi sendo adaptada, né? Os bárbaros tinham armaduras de início bem rústicas, né? Rústicas que eu digo, teve um domínio de uma época onde existia o domínio do metal, outra época que o domínio dos metais era uma coisa assim muito mais restrita. Então aqui a gente tem, ó, de começo, tá vendo uma roupa aí para mostrar para vocês um exemplo bem simples, né? Um roupão, uma cota, às vezes era uma cota de couro, tá certo? Tipos de arma aqui, de madeira e tal. Depois vão começar a aparecer essas roupas, né? E outro tipo de material a gente vê aqui, ó. Roupas mais pesadas, mais preparadas para batalha, para uma batalha pesada, certo? E aqui são as características gerais das roupas dos cavaleiros. E aí você vai entender o porquê, né, que a gente falou que não era qualquer um que era cavaleiro, né? Olha só como, imagina como deveria ser caro, né, toda essa vestimenta aí preparada para um guerreiro, né? Então, quer dizer, realmente isso mostra pra gente que não era qualquer um que podia manter esse status de cavaleiro. E aqui para completar, mais um quadro mostrando, né, com uma pintura mostrando um pouquinho a roupa deles, olha que legal, cota de malha, uma bata longa, certo? E aqui tem uma imagem bem legal que eu achei, que é a mudança, né, as armaduras usadas na Europa conforme os anos foram passando, os séculos, ó. Temos 100 anos depois de Cristo, século 9, aliás, isso, século 9 vai avançando, ó, Idade Média aqui, tá vendo? Só que aqui tem outras culturas, não tem só a cultura medieval oriental, tem oriental e ocidental. E vai evoluindo nos nossos tempos, né? Então a gente vai vendo aí um pouquinho dessas mudanças e diferenças, né?
Bom, carnaval, tá? Isso aqui é uma foto do carnaval aí, né? Conhecida como a Festa dos Loucos na Idade Média. Essa festa do carnaval acabou sendo agregada pela igreja, porque a igreja católica aí, numa pressão muito grande sobre as culturas pagãs, tiveram que incorporar muito da cultura pagã dentro do seu culto, né? Pode ver que a igreja católica tem muitos elementos de outras culturas religiosas dentro dela. E na época medieval isso aconteceu com uma força muito grande, inclusive as festas. E essa festa do carnaval, ela foi uma das festas aí adotadas pela igreja devido à pressão da população, né? Até para que a igreja conseguisse alcançar essa população para fazer o trabalho de evangelização dela. Aqui nós temos a moeda, né? Surgimento da moeda. Quando a gente chega na Idade Média, devido à invasão dos bárbaros, eles não tinham uso da moeda. E aí, então você tem um uso muito mais de troca de material do que um uso próprio da moeda. A moeda meio que some nesse momento. Mas na Idade Média, ali na região mais oriental, principalmente no Império Bizantino, isso aqui continua sendo muito utilizado a moeda, tá certo? Bom, isso aqui é uma característica de uma moeda antiga, tá vendo? Ó? É uma espécie de metal ali com um chapado, um desenho, né? Realmente era o desenho dos mais poderosos da época. Aqui temos informações interessantes, tá? Em 1919, houve a primeira cunhagem da libra esterlina, tá? Na Inglaterra, durante o reinado 90, né? Desculpa aí, eu errei o começo, né? Foi em 1190. E aqui em 1360 surge o franco na França, né? O nome franco vem das primeiras cunhagens da moeda, que traziam as inscrições em latim Francorum, certo? Que significa rei dos francos, certo? Então tá aí a fotinha das imagens da moeda, tá certo? E aqui por último, mas não menos importante, são fotos de escritos da caligrafia de documentos da época medieval, tá? Um pouquinho de como é que funcionava a caligrafia, como é que se escrevia, né? Olha só, era bem diferente, né? Aquela letra que a gente tanto gosta para usar em muitas atividades, que é a letra gótica, né? Ó, essa daqui, tá vendo? Com esses detalhes de ponta. Então isso daqui é para vocês verem mais ou menos como é que funcionava aí, desenho, né? Caligrafia e a forma de escrita, tá certo? Bom, é isso aí, galera, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo, eu não sei quanto tempo que teve esse vídeo, mas foi informações sobre as imagens, tá certo? Para vocês entenderem um pouco sobre o que a gente anda falando lá nos outros vídeos, tá bom? E agora com um pouquinho de imagem, certo? Bom, é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima, até o próximo vídeo. E não esquece de curtir o canal, de compartilhar com o pessoal, compartilha nas suas redes sociais para o pessoal conhecer o canal, tá certo? E é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.